Então, na nossa última aula, ficou proposto aqui um exercício para vocês tentarem fazer para achar as primitivas de algumas funções. Na letra A, eu tenho aqui que a minha função é x à quarta mais x elevado a 1/3 menos 3. Eu preciso achar qual que é a minha primitiva. Seguindo, então, as minhas tabelas de primitivas, quando eu tiver uma função x elevado a m, basta eu fazer x elevado a m mais 1 dividido por esse m mais 1. Então, minha primitiva para esse caso vai ser um fzão de x. Esse x à quarta vai ficar x elevado a 4 mais 1 dividido por 4 mais 1, mais x elevado a 1/3 vezes, desculpa, x elevado a 1/3 mais 1 dividido por 1/3 mais 1 e menos 3. A primitiva do menos 3 é x elevado a 0. Então, isso daqui seria x elevado a 0 mais 1 dividido por 0 mais 1. Então, se nós fizermos aqui, vai ficar x elevado a quinta sobre 5, mais x elevado a 1/3. Então, quando não tem nada aqui, é 1, MMC é 3. Então, isso daqui vai ficar 3 dividido por 3 dá 1, vezes 1 dá 1, 3 dividido por 1 dá 3, vezes 1 dá 3. Então, 3 mais 1 dá 4. Então, 4 sobre 3. X elevado a 4 sobre 3, dividido, aqui vai dar 4 sobre 3 também. Se a gente pegar e fizer multiplicação pelo inverso, isso daqui vai ficar 3. Então, 3x elevado a 4 sobre 3, dividido por 4. E por fim aqui, menos 3x. Agora, para saber se é primitivo ou não, eu preciso fazer a substituição no meu ponto de origem, ou seja, o meu f de 0 tem que ser igual a 0. Então, se nós fizermos aqui, vai ficar 0 elevado a quinta sobre 5, mais 3 vezes 0 elevado a 4 sobre 3, dividido por 4, menos 3 vezes 0. Isso daqui é igual a 0, 0 elevado a 5 dá 0, 0 dividido por 5 também dá 0, e aqui essa fração, 3 vezes 0 elevado a 4 sobre 3 também dá 0, 3 vezes 0 dá 0. Então, uma das nossas propriedades foi atendida. A segunda propriedade é calcular a derivada, para ver se volta, ou seja, eu preciso saber se eu derivar fzão de x, volta para o fzinho de x. Então, se nós derivarmos aqui, vai ficar, derivada de x à quinta vai ficar 5x à quarta sobre 5, 5 dividido por 5 dá x à quarta, então voltou. 4 sobre 3 vezes 3 dividido por 4 vai cancelar, aí vai ficar x elevado a 1/3, menos derivada de 3x dá menos 3. Então, condiz com então o f' de x é igual ao fzinho de x, portanto, essa daqui é a nossa primitiva. Dando sequência, na letra B, eu tenho ali x elevado à quarta, é a mesma expressão, só que agora eu quero calcular quanto que ela vale ali dentro daquele intervalo, 0 e 1. Se a gente fizer a substituição, o resultado vai ser a mesma coisa, ele vai valer 0 para a nossa função. Então, se nós substituirmos aqui, nossa expressão fzão de x vai ser a mesma coisa que a expressão anterior, ou seja, x elevado a 5 sobre 5, mais 3 sobre 4, x elevado a 4 sobre 3, menos 3x. Na letra C, eu tenho o seno de x mais cosseno de x mais 1 mais x ao quadrado dividido por 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, se nós fizermos aqui, quem que é a nossa primitiva do seno? Então, a primitiva do seno vai ser o menos cosseno, então fzão de x, primitiva do seno, vai ser menos cosseno de x, mais a primitiva do seno, do cosseno vai ser o seno de x, positivo,
mais 1 sobre 1 mais x ao quadrado, 1 dividido por 1 mais x ao quadrado. Se a gente olhar na nossa tabela que nós vimos anteriormente, quando eu tiver uma função desse tipo, 1 dividido por 1 mais x ao quadrado, isso daqui é a mesma coisa que o arco tangente de x. Então, a primitiva desse cara aqui vai ficar arco tangente de x. Essa é a nossa letra C. Letra D. Eu tenho aqui o fzinho de x, que é igual a raiz, 1 dividido pela raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, mais secante de x vezes tangente de x, menos a cossecante de x, dentro aí do intervalo de 0 até 1. Lembrando aqui que essa cossecante é a cossecante ao quadrado desse nosso x. Então, eu preciso determinar quem são as minhas primitivas. Então, se nós pegarmos aqui e resolvermos essa nossa expressão, f de x vai ser... Então, nós temos aqui 1 dividido por 1, raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Seguindo nossa tabela de primitivas, isso daqui é a mesma coisa que o arcosseno de x, mais secante de x vezes a tangente de x. Secante de x vezes a tangente de x, se nós olharmos na nossa tabela de primitivas, isso daqui será a nossa secante de x apenas. E, por fim, menos cossecante de x. Cossecante ao quadrado de x. Cossecante ao quadrado de x é a menos cotangente de x. Com esse menos daqui vai ficar mais. Então, isso daqui vai ficar cotangente de x. Eu preciso ver nossa expressão para dentro aí do nosso intervalo f de x para x igual a 0. Então, se a gente fizer aqui o arcosseno de 0, então a gente vai fazer para cada um, onde tem x, eu vou substituir para saber o valor, no nosso caso aí o ponto inicial é o 0. Então, se nós substituirmos aqui o arcosseno de x, vai ficar arcosseno de 0. Então, isso daqui vai ficar arcosseno de 0. Mais a secante de 0, mais a cotangente de 0. Se nós substituirmos aqui pelos valores que nós queremos encontrar, então, arcosseno de 0 é o próprio 0. Se nós substituirmos aqui a secante de 0, vai ser igual a 1, mais 1. E a cotangente de 0, se nós calcularmos, isso daqui vai ser igual a 0 também. Então, o f de 0 aqui deu igual a 1. Então, para eu sumir com esse igual a 1, eu preciso ter aqui um menos 1 para sumir. Então, se aparece um 1 aqui positivo, eu preciso colocar um 1 negativo na nossa expressão. E aí sim, vai ficar 1 menos 1, e isso daqui é igual a 0. Então, a resposta final aqui vai ser arcosseno de x, mais secante de x, mais cotangente de x, menos 1. Bom, então essa daqui é a letra D. Vamos agora passar para a nossa letra E. A letra E nós temos a expressão 1 sobre x, então, letra E, o fzinho de x é 1 sobre x, mais x elevado à raiz de 3, menos a cossecante de x vezes a cotangente de x, vezes 30 exponencial x, num certo intervalo I apropriado. Então, o fzão de x, se nós tomarmos aqui como referência na nossa tabela, esse 1 sobre x é a mesma coisa aqui que a gente pode levar em consideração como sendo o ln de x, a primitiva, mais o próximo termo é x elevado à raiz de 3. Então, isso aqui vai ficar x elevado à raiz de 3 mais 1, dividido por raiz de 3 mais 1. Menos
Você tem lá cossecante de x vezes a cotangente de x. Isso daqui vai ser a menos cossecante de x, a nossa primitiva. Então, menos com menos realmente vai dar mais. Então, isso daqui vai ficar cossecante de x. E, por fim, nós teremos lá 30 exponencial x. Pela nossa primitiva, exponencial x é o próprio exponencial x. Então, isso aqui fica 30 exponencial x. Como não fala qual que é o intervalo que a gente quer calcular, a gente acaba parando por aqui. E por fim, a gente tem aqui na letra F, a nosso fzinho de x é dado por um a elevado a x. Então, fzinho de x é igual a um a elevado a x. O fzão de x, portanto, que é a nossa primitiva, seguindo a nossa tabela, isso daqui é a mesma coisa que um a elevado a x, dividido aqui por ln de a. Só recapitulando aí o que nós já vimos. Nós conseguimos identificar aí que a integral está se relacionando com uma área. Vimos aí que tem uma relação com primitiva. Vimos também que se eu tenho uma função que descreve uma curva, a integral vai ser a área que está abaixo dessa curva. E a expressão que descreve a área dessa curva, se nós derivarmos, ela volta a ser a mesma função que descreve aquela curva. Então, está estritamente relacionada aí entre curvas, áreas, funções e primitivas, os conceitos de integral. Nós ainda não definimos ainda o que é integral, estamos fazendo aí de forma intuitiva. Mas por trás aí, pela matemática que nós estamos trabalhando, isso aqui já se refere aí a um conceito de integração. Bom, então a gente vai dar continuidade aqui, nós vamos adentrar no assunto de integral definida. Agora sim, nós vamos definir matematicamente o que é uma integral. Nós vamos definir de forma correta, não intuitiva, o conceito de integral. Então, vamos levar em consideração que se eu tiver aqui um fzão, e que esse fzão, ela é chamada aqui de primitiva de uma função fzinho. Então, fzão é a primitiva de um fzinho qualquer, dentro do intervalo i. Então, se o fzão é primitiva de um fzinho no intervalo i, tal que se nós fizermos um fzão de a, e isso daqui for igual a zero para um certo a de i, ou seja, para um a dentro desse intervalo i, então, certamente, f é única nessas condições, pelo que nós dissemos aí anteriormente. Então, nós vamos indicar, através da seguinte notação, o que significa esse f. Então, esse fzão vai ser esse símbolo aqui, dentro desse nosso ponto A, que nós calculamos no nosso intervalo, fzinho de t dt. Ou seja, fzão é esse símbolo está relacionado como sendo a integral dessa nossa função de t dt. Ou então, se nós pegarmos e abrirmos, se nós falarmos que eu tenho aqui uma função fzão que depende de x, aonde eu faço uma integração variando de a até esse x da minha função fzinho de t dt, aonde eu faço uma integração de x dentro desse nosso i, dentro desse nosso intervalo também. Então, eu estou fazendo uma integral dentro desse intervalo, ou seja, estou fazendo uma integração variando de a até x, aonde eu preciso fazer com que essa minha expressão esteja relacionada aí com a área da nossa expressão. Portanto, se nós fizermos aqui a substituição, nós vamos ter aqui que essa função vai depender também de um a qualquer. Dentro aqui, onde eu faço a minha integração desse a até esse a, da nossa expressão f de t dt.
Se a gente fizer a substituição, ou seja, eu estou no mesmo ponto, estou fazendo a integração, isso daqui vai ser igual a zero. E se nós fizermos a derivada da nossa função, ou seja, o f' de x, vai ser a derivada da integral, ou seja, se eu tenho uma integral variando aqui de a até x da nossa expressão f de t dt, e eu calculo a minha derivada dessa integral, eu vou ter que essa minha expressão é o próprio f' de x. Agora, se eu tiver um ponto B dentro desse meu intervalo I, então se eu pego agora um ponto B dentro desse intervalo I, o número, ou seja, esse número aqui, ó, integral de A até B de f de t dt, isso daqui vai ser igual a um fzão de B. E esse número aqui se chama integral definida de f de A até B. Ou seja, eu estou calculando, estou deixando bem definida essa minha área, essa minha expressão, dentro desse intervalo. Ou seja, estou variando aqui de A até B. Por isso que eu recebo o nome, você recebe esse nome aí de integral definida. A e B são conhecidos aí como extremos da integração. E F é a função integranda, ou apenas integrando. Então, a nossa meta aqui é estabelecer quais são as integrais, ou seja, quando eu aplico esse funcional aqui, esse símbolo de integração, eu estou simplesmente determinando quem que é a primitiva da minha função f' de x ou f' de t, depende aí de quem que eu estou calculando. E se eu estou fazendo a integração dentro de um intervalo conhecido, eu posso chamar isso daqui de integral definida. Uma nota aqui, essa notação para f' de x, ela deve ter parecido estranha para vocês, principalmente por ter aparecido aí esse dt. No entanto, essa notação ela vai ser útil na hora que a gente chegar nos próximos pontos, nos próximos tópicos da nossa aula, tá? Porque você pode falar, mas professor, a nossa expressão aqui é f de x, e o senhor está trabalhando aqui com f de t dt, por enquanto é um pouco esquisito, mas isso daqui vai ficar um pouco mais claro mais para frente. Outra questão, como o fzinho é contínua em I, uma tal função f certamente existe. Ou seja, se eu tenho um fzinho que é contínuo dentro desse intervalo, o fzão pode ter certeza que vai existir. Esse fato, de modo algum trivial, a gente vai provar aí mais para frente nos nossos tópicos de aula. Terceira questão aqui. A letra tzinho em f de x, quando eu tenho aqui essa integral fzão de x, integral de a até x de f de t dt, ele muda. Isto é, pode ser substituída por qualquer outra letra. Ou seja, eu posso pegar essa expressão aqui e ainda reescrever ela da seguinte maneira. Eu posso falar que esse fzão de x pode ser aqui uma integral de a até x, de um f de u du, multiplicado aqui pela integral de a até x de fzinho de v dv, tá? Então, eu posso ter aí outras notações. Esse f de t dt, essa integral de f de t dt, eu posso escrever de acordo aqui com essa multiplicação de duas integrais. Ou seja, multiplicação dentro do intervalo até x, fazendo as mudanças de variáveis, f de u du, vezes a integral de a até x de f de v dv. E por fim, se eu tiver aqui um f de x que é maior ou igual a zero, ou seja, que ela é positiva, e ela pode ser também nula para todo x dentro desse intervalo compacto fechado a e b, então a minha integral de a até b de f de t dt é a área sob a curva y igual a f de x.
Então, essa integral aqui que a gente trabalha, eu posso falar que é a área sobre a curva que nós temos de fzinho de x dx, que é a mesma coisa aqui que o nosso y. Ok? Essa integral, então, é dentro desse intervalo aqui de A até B, ou seja, ou ali ou aqui, esse cara aqui pode ser dito aí como sendo a área da nossa expressão aqui de fzinho de x, que é igual a um y. Bom, então para a gente mostrar melhor o conceito de integral, eu vou fazer um primeiro exemplo. Tenho aqui achar qual que é a integral de 0 até 1 de x ao cubo dx. Então, a integral de x ao cubo dx, dentro aqui de 0 até 1. O primeiro passo que nós precisamos fazer aqui é resolver a nossa expressão. Preciso achar quem que é a minha primitiva. Então, se nós levarmos em consideração aqui que eu tenho um fzão de x que eu falo que é a minha primitiva, esse tipo de expressão pode ser escrito como sendo x elevado a 3 mais 1, dividido por 3 mais 1. E isso daqui vai ficar x elevado a 4 sobre 4. Só que o que quer dizer aqui variando de 0 até 1? Até os exercícios ali anteriores, eu falava que o intervalo aqui é de 0 até 1. Pegava o primeiro valor e calculava se precisava acrescentar ou até mesmo subtrair alguma constante. Agora, eu preciso calcular quanto que é essa minha expressão dentro desses dois intervalos. Ou seja, eu preciso fazer a substituição nas nossas expressões. Então, eu vou calcular aqui quem que é o f de 0. Então, o primeiro passo aqui é ver quem que é o f de 0. Então, f de 0 vai ficar 0 a quarta sobre 4. Isso daqui é igual a 0. Ok, atendeu, então, as nossas propriedades. Se nós derivarmos o fzão de x, ele volta a ser o fzinho de x, ou seja, retorna a ser x ao cubo. E se nós fizermos aqui 0 elevado a 4 sobre 4, vai ser igual a 0. Então, ele atende às nossas duas propriedades que nós já definimos anteriormente. O próximo passo agora é fazer a substituição para saber quanto que é o valor dessa área. Ou seja, eu preciso fazer a substituição da nossa expressão para achar quem que é o f de 1. Então, o f de 1, para esse nosso caso aqui, vai ser 1 elevado a 4 sobre 4. 1 elevado a 4 dá 1. 1 dividido por 4 fica 1 sobre 4. Então, a gente pode observar aqui que essa é a área sob a curva y igual a f de x. Ou seja, se você pegar e você plotar essa expressão aqui, então você pega aqui o teu x ao cubo. Se o x for igual a 0, o teu y é 0 também. Se o x for igual a 1, ele vai ser igual a 1 para y. Então, você vai ter algo mais ou menos aqui. Então, quer dizer que o fzão, esse daqui em azul, é o fzinho de x, que é o nosso x ao cubo. E aqui nós estamos trabalhando de 0 até 1. Então, quer dizer que se você quiser calcular qual que é a área aqui dessa expressão, variando de 0 até 1, esse aqui em vermelhinho aqui, a área aqui, a expressão da área é x à quarta sobre 4. Mas variando aqui de 0 até 1, essa área é igual a 1 sobre 4. O valor dessa área é igual a 1 sobre 4. Próximo exemplo, eu quero achar aqui quem que é a integral de menos 1 até 1 desse nosso x ao cubo dx. Então, nosso integrando aqui é o x, estou integrando ele com relação a x. É sempre muito importante você colocar aqui
em relação a quem que você está integrando. Porque futuramente, principalmente em cálculo 2, que a gente trabalha aí com cálculo de duas ou mais variáveis, você pode integrar com relação a x, com relação a t, com relação a y, você pode ter vários tipos de integração. Então, eu preciso deixar bem claro qual é a variável que eu estou integrando. Então, estou integrando o x com relação ao x. Perfeito. Então, primeiro passo que nós precisamos realizar é determinar quem que é a primitiva. Primitiva que nós calculamos ali anteriormente vai ser aqui o x à quarta sobre 4. O próximo passo nosso é determinar quanto que vale a expressão do nosso valor. Ou seja, eu preciso fazer a substituição do nosso intervalo e preciso achar quem que é, se ela é zero ou não. Então, vou fazer aqui f de menos 1. Esse f de menos 1, então vai ficar menos 1 elevado a 4 sobre 4. Menos 1 elevado a 4 sobre 4 vai ficar 1 sobre 4. Só que isso daqui, pessoal, é diferente de zero. Para que isso daqui seja igual a zero, eu tenho que tirar esse 1/4. Então, eu tiro 1/4 daqui e tiro 1/4 daqui. Então, nossa expressão aqui, nossa primitiva para esse caso, vai ser x à quarta sobre 4 menos 1 à quarta. E aí sim, se nós fizermos aí o cálculo da nossa expressão, nós vamos obter o valor igual. Se a gente derivar aqui, vai voltar para o x ao cubo, derivar de menos 1 sobre 4 dá zero. Agora, se nós pegarmos e fizermos a substituição, integral de 1, agora a gente precisa fazer a substituição para determinar o valor da área, ou seja, calcular quem que é o f de 1. Então, f de 1 vai ficar 1 elevado a 4 sobre 4, menos 1 sobre 4. 1 elevado a 4 dá 1, dividido por 4, vai ficar 1 sobre 4 menos 1 sobre 4. Então, isso daqui é igual a 1. Desculpa, isso daqui é igual a 0. Então, quer dizer que a área acaba sendo igual a 0. Por quê, professor? Pelo seguinte fato. Se nós pegarmos aqui e estendermos, se o nosso x for menos 1, o nosso y vai ser menos 1. Então, ele vai estar aqui, ele vai acabar fazendo isso daqui. Então, a área que nós estamos querendo calcular agora é daqui até aqui, de menos 1 até 1 em x. Só que se a gente analisar, isso daqui vai ser negativo, se a gente calcular a área disso daqui. Se a gente calcular a área desse daqui, vai ser um valor que também vai ser igual e vai ser positivo. Se a gente somar os dois valores, essa área acaba sendo zero. Um valor negativo com um valor positivo que são iguais, isso daqui acaba sendo igual a zero. E aí, por isso que a nossa expressão é igual a zero. Então, esse problema de ficar ajeitando a função para obter a integral, ele desaparece se usarmos uma outra proposição. Então, esse negócio de ficar achando, mas qual que é o valor para isso daqui dar certo? Existe uma nova proposição que fica bem mais fácil. Isso daqui se chama teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo me diz que se esse f é uma primitiva de fzinho dentro desse nosso intervalo i, ou seja, em i, e se a e b são números de i, então a seguinte expressão é válida, ou seja, a integral de a até b de f de t dt vai ser igual a um fzão de b menos um fzão de a. Então, vamos fazer a prova disso daqui. Se, como o nosso fzinho de a vezes o f de t dt é uma primitiva de fzinho em i,
subsiste para todo x desse intervalo o seguinte. Então, eu tenho aqui que, se isso daqui for verdadeiro, a integral de a até x desse f de t dt, isso daqui vai ser igual a um fzão de x mais uma constante. Sendo que esse c é uma constante, é um número. Então, se nós fizermos aqui que esse x é igual a A, então se o x for igual a A, a gente vai fazer a substituição. Então, isso aqui é integral de A até A. A gente sabe que integral de A até A que nós mostramos anteriormente é zero. Isso daqui vai ficar sendo como é um fzão de A mais um C. Ou seja, esse termo aqui vai zerar e eu vou ter apenas fzão de A mais esse C. Logo, se a gente fizer aqui, isolar quem que é esse C vai ser aqui o menos fzão de A. Portanto, se nós fizermos aqui a integração de A até x da nossa expressão fzinho de t dt, isso daqui vai ser o próprio fzão de x menos o fzinho, menos o fzão de A. E aí você pode fazer também com x igual a b, você vai chegar aí na mesma expressão. Então, a teorema fundamental do cálculo me diz que se o fzão é uma primitiva de fzinho dentro desse nosso intervalo em i, e se a e b são números de i, então essa integral variando de a até x ou de a até b é a subtração da primitiva dentro desses extremos. Então, se a gente fizer aqui esse exemplo anterior, calculando através dessa notação, ou seja, se eu tiver aqui integral de menos 1 até 1 de x ao cubo dx, então a primitiva aqui vai ser x à quarta sobre 4, e aí a gente vai fazer substituição. Esse daqui é o nosso fzão de x. Então, se eu levar em consideração que o menos 1 é igual a A e o 1 é igual a B, então vai ficar aqui o fzão de B menos o fzão de A. Então, o fzão de B vai ficar 1 elevado a 4 sobre 4, menos 1 elevado a 4 sobre 4. E aí, 1 a quarta dá 1 sobre 4, menos 1 elevado a 4 dá mais 1 sobre 4. 1 sobre 4 menos 1 sobre 4, isso daqui é igual a zero. Terceiro exemplo, se eu tiver aqui uma integral de 0 até π sobre 4, a seguinte expressão, secante ao quadrado de x mais 2x dx, eu preciso calcular quais são os valores de cada um dos termos. Ou seja, quem que é a primitiva da secante ao quadrado e quem que é a primitiva dessa nossa expressão 2x. Então, se nós pegarmos e resolvermos essa expressão, a primitiva da secante ao quadrado de x vai ser igual a tangente de x. E a primitiva de 2x é a mesma coisa que 2x ao quadrado sobre 2. Ou então isso daqui é igual a x ao quadrado. Então, se esse daqui é o fzinho de x, então o fzão de x, que é a primitiva, isso aqui é igual a tangente. Se esse daqui for o nosso fzinho de x, o fzão de x é igual a 2x ao quadrado sobre 2, igual a x ao quadrado.
Então, a nossa expressão aqui vai ficar f de x igual a tangente de x mais x ao quadrado. Só que agora eu preciso fazer o f de π sobre 4 menos o f de 0. Então, isso daqui vai ficar tangente de π sobre 4 mais π sobre 4 ao quadrado menos a tangente de 0 mais 0 ao quadrado. Então, a tangente de π sobre 4 dá 1, mais π ao quadrado, π sobre 4 ao quadrado vai ficar π ao quadrado sobre 16, menos a tangente de 0 vai ser igual a 0, mais 0 ao quadrado dá 0. Então, isso aqui menos 0. Você não precisa nem colocar. Então, portanto, o resultado final vai ficar MMC aqui é 16. Então, 16 mais π ao quadrado sobre 16. Esse aqui é o resultado da área da nossa expressão. Eu vou passar aqui exercícios para vocês treinarem essa parte de integral definida e vou dar um tempo para que vocês tentem fazer. Bom, o primeiro exercício aqui, nós temos uma integral de 2x mais 10 dx, variando de 0 até 4 no nosso intervalo. Então, seguindo aí a lei fundamental, teorema fundamental do cálculo, isso daqui vai ser dado como sendo um f de x, que é igual a integral de 2x, então vai ficar 2x, 1 mais 1, dividido por 1 mais 1, mais 10 vezes. Quando não tem nada ali, o x é elevado a 0, né? Então, 0 mais 1, dividido por 0 mais 1. Então, isso daqui vai ficar 2x ao quadrado sobre 2, mais 10x. O 2 eu posso cancelar com 2, mais 10x. Então, isso daqui vai ficar igual a x ao quadrado, mais 10x. O próximo passo é fazer a substituição, f de b menos o f de a. O b é 4, então isso aqui vai ficar x ao quadrado, vai ficar 4 ao quadrado, mais 10 vezes x, 10 vezes 4. Menos o f de a. O a é igual a 0, então vai ficar 0 ao quadrado, mais 10 vezes 0. Isso, portanto, vai ser igual a 4 ao quadrado dá 16, mais 10 vezes 4 dá 40, e esse segundo termo aqui, 0 ao quadrado dá 0, mais 10 vezes 0 dá 0. Então, o resultado final aqui vai ser igual a 56. O segundo, eu tenho que a integral é x ao quadrado menos x menos 1 dx, variando aí dentro do intervalo menos 3 até 4. Então, o nosso f de x, nossa primitiva aqui, integral de x ao quadrado vai ficar x ao cubo sobre 3, menos integral de x vai ficar x ao quadrado sobre 2, integral de menos 1 dx é x. Eu vou começar a utilizar uma nova notação para a gente fazer a variação do intervalo, para indicar aquele intervalo. Então, nosso intervalo vai variar aqui de menos 3 até 4. Ou seja, eu vou colocar aqui fora, colocar a expressão dentro do parênteses e fora aqui do parênteses o intervalo ao qual a gente está variando, para a gente fazer a substituição. Então, eu sei que isso daqui vai ficar sendo o f de b menos o f de a. Então, se nós substituirmos o f de b, vai ficar 4 ao cubo sobre 3, menos 4 ao quadrado sobre 2, menos 4, menos, agora o f de a, menos 3 ao cubo sobre 3, menos 3 ao quadrado sobre 2, menos 3. Sempre colocando todos esses parênteses para não ter nenhum problema
com os nossos sinais. Resolvendo aqui, 4 ao cubo, 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 vai dar 64. Então, isso aqui vai ficar 64 dividido por 3, menos 4 ao quadrado dá 16, dividido por 2, menos 4. Menos. Então, vamos deixar aqui dentro do nosso parênteses, deixar aqui esse sinal por enquanto para a gente calcular aqui. Menos 3 ao cubo vai ficar menos 27, que vai ficar menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo. 9 positivo vezes menos 3 dá menos 27. Então, menos 27 sobre 3, menos. Menos 3 ao quadrado vai ficar menos 3 vezes menos 3, fica 9 positivo. Mas como tem esse menos aqui de fora, vai ficar menos. Então, menos 9 sobre 2. E aqui, menos com menos, dá mais. Agora sim, se nós fizermos aqui 64 dividido por 3, isso é igual a aproximadamente 21,333. Então, acaba não dando. O que a gente precisa fazer? Achar aqui o MMC. Antes de achar o MMC, vamos tentar reduzir aqui o máximo que a gente consegue das divisões, para diminuir aí os nossos cálculos. Então, 64 aqui dividido por 3, eu deixo ele indicado. Então, 64 por 3. 16 dividido, menos 16 dividido por 2 dá menos 8. Menos 4. Menos. Menos 27 sobre 3. 27 dividido por 3 dá 9, né? Então, menos 9. Menos 9 sobre 2, mais 3. Vou agrupar aqui já o que está junto aqui, o que posso fazer. Então, 64 sobre 3. Menos 8 menos 4 dá menos 12. Menos. Menos 9 mais 3 dá menos 6. Então, menos 6. Menos 9 sobre 2. Agora sim, acho o MMC aqui. MMC de 3 e 1 aqui dá 3. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 64 dá 64. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 12, 36. Então, isso aqui, 64 menos 36, menos. MMC aqui vai ser 2, não tem nada aqui, é 1. 2 dividido por 1 dá 2, vezes menos 6 dá menos 12. 2 dividido por 2 dá 1, vezes menos 9 dá menos 9. Esse aqui vai ficar 64 menos 36. 36 para 64 vai ser 28. Então, isso aqui vai ficar menos, vai ficar 28 positivo. 28 dividido por 3. Menos. Menos 12 menos 9 dá menos 21 sobre 2. Agora sim, 28 sobre 3. Menos com menos vai ficar mais, então mais 21 sobre 2. O MMC aqui, 6. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 28, 56. Mais 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 63. 63 mais 56, então 56 mais 3 dá 59. 59 mais 60 dá 119 sobre 6. Vamos tentar simplificar. O 119, ele dá para dividir por 2? Não dá. O 119 dá para dividir por 3? Também não dá. Dá para dividir por 4? Também não dá. Dá para simplificar por 5? Também não dá. Dá para por 6? Também não dá. Então, isso daqui vai ficar o resultado final, 119 sobre 6. Ora, caso você queira calcular, fazer aí 119 dividido por 6, o resultado vai ser aí aproximadamente igual a 19,83.
Professor, qual que eu deixo? Tanto faz. Ou um ou o outro está correto. O terceiro exercício, eu tenho integral de z dz de 4 até 16. Então, nossa primitiva aqui, nossa integral vai ser f de x. A integral de z dz vai ser z ao quadrado sobre 2. E aqui, variando de 4 até 16. Fazendo a substituição, vai ficar 16 ao quadrado sobre 2, menos 4 ao quadrado sobre 2. Se eu fizer aqui 16 ao quadrado, isso daqui é igual a 256 sobre 2, menos 4 ao quadrado, 16 sobre 2. 256 dividido por 2 dá 128. 16 dividido por 2 dá 8, então 128 menos 8. 128 menos 8 é igual a 120. Quarto exercício, eu tenho integral de menos 5 até 5 de y cubo mais y quinta dy. Então, o nosso f... Desculpa, né, pessoal? Aqui não é f de x, no terceiro é f de z. E aí, o quarto exercício vai ser f de y. Então, a integral aqui de y ao cubo vai ficar y à quarta sobre 4, mais a integral de y à quinta vai ficar y à sexta sobre 6. E aí, a gente precisa fazer aqui o intervalo definido de menos 5 até 5. Essa aqui vai ser igual a 5 elevado a 4 sobre 4, mais 5 elevado a 6 sobre 6. Menos 5 elevado a 4 sobre 4, mais menos 5 elevado a 6 sobre 6. Isso daqui a gente não precisa nem ficar calculando, né? 5 elevado a 4, como é um expoente par, esse menos 5 também vai ficar positivo. E esse menos 5 aqui elevado a 6 também vai ficar positivo. Vai ficar 5 elevado à quarta menos esse 5 elevado à quarta sobre 4, dá 0. Mais 5 elevado a 6 sobre 6 menos esse 5 elevado a 6 sobre 6 também dá 0. Então, o resultado final aqui é igual a 0. Você pode querer fazer na calculadora ou querer resolver aí, mas você vai chegar no mesmo resultado. O quinto tem integral de 0 até 1 de raiz de x mais raiz cúbica de x. Antes de fazer aqui, eu recomendo que vocês escrevam esse raiz de x como sendo um x elevado a meio, mais, e essa raiz cúbica aqui é a mesma coisa que x elevado a 1/3 de x. E aí sim, nossa integral, f de x, vai ficar igual a x elevado a meio. Meio mais 1 dá 1,5, então isso aqui fica x elevado a 3 sobre 2. Mais x elevado a 1/3. 1/3 mais 1. 1/3 mais 1, isso daqui vai ser igual. Então, 1 sobre 3 mais 1, não tem nada, é 1. Então, vai dar 4 sobre 3, mas vamos fazer aqui 3 dividido por 3 dá 1. Vezes 1 dá 1. Mais 3 dividido por 1 dá 3, vezes 1 dá 3. Isso daqui é igual a 4 sobre 3. X elevado a 4 sobre 3. E aí, tanto o primeiro quanto o segundo termo dividido por ele mesmo. Então, isso daqui vai ficar x elevado a 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2. Ao invés de escrever 3 sobre 2 assim, eu vou fazer aqui já direto, tá? Multiplicado pelo inverso, então vai ficar 2x elevado a 3 sobre 2 dividido por 3. E aqui x elevado a 4 sobre 3, mesma coisa. Vou fazer aqui, dividido aqui por
ao invés de fazer aqui 4 sobre 3, copio o primeiro, multiplica pelo invés de baixo, deixo o 4 aqui e vou colocar o 3 já aqui direto. Tudo isso aqui dentro do nosso intervalo, de 0 até 1. Então, se nós reescrevermos isso daqui, vai ficar 2/3 multiplicado aqui, x elevado a 3 sobre 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de x elevado à terceira, mais 3 sobre 4, que multiplica x elevado a 4 sobre 3 é raiz cúbica de x elevado a quarta. Isso aqui variando de 0 até 1 dentro do nosso intervalo. Agora fazendo aí o f de b menos o f de a, então vai ficar 2 sobre 3, multiplicado aqui por 1 ao cubo, raiz quadrada de 1 ao cubo, mais 3 sobre 4, raiz cúbica de 1 à quarta, menos 2 sobre 3, raiz quadrada de 0 ao cubo, mais 3 sobre 4, raiz cúbica de 0 à quarta. Isso daqui vai ficar 2 sobre 3. 1 ao cubo dá 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Mais 3 sobre 4. 1 à quarta dá 1. Raiz cúbica de 1 também dá 1. Então vai ficar aqui 2 sobre 3 mais 3 sobre 4. Menos 2 sobre 3. Raiz quadrada de 0 ao cubo. 0 ao cubo dá 0. Raiz quadrada de 0 dá 0. Vezes 2 sobre 3 dá 0. Mais 0 elevado à quarta dá 0. Raiz cúbica de 0 dá 0. 0 vezes 3 sobre 4 dá 0. Então tudo aquilo ali vai ser 0. Vou achar que para resolver o MMC, posso fazer a multiplicação ali, vezes 12. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3, isso daqui é igual a 9. Esse aqui vai ser igual a 17 sobre 12. O sexto, nós temos lá um x mais 1, tudo elevado ao quadrado. Minha recomendação, fazer a expansão desses termos. Fazer distributivo. Eu sei que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Fica mais fácil. A gente ainda não tem nenhuma regra aí para fazer a integração de função composta. A gente sabe derivar a função composta, mas por enquanto nós não sabemos nenhuma regrinha de derivação de função composta. Então vamos fazer a integração, então isso aqui vai ser o nosso f de x. Integral de x ao quadrado vai ser igual a x ao cubo sobre 3, mais integral de 2x vai ser 2x ao quadrado sobre 2, mais integral de 1 dx é x, variando aqui de π até 2. Esse 2 pode cancelar com esse 2. Então, se nós fizermos a substituição aqui já dos nossos intervalos, isso aqui vai ser igual a 2π elevado a 3 sobre 3, mais x ao quadrado vai ficar 2π ao quadrado, mais 2π. Menos, agora com π, vai ficar π ao cubo sobre 3, mais π ao quadrado, mais π. 2π ao cubo sobre 3 é igual a 8π ao cubo sobre 3. 2π ao quadrado, 4π ao quadrado, mais 2π. O menos vai atuar em todos esses termos do nosso parênteses, então estamos fazendo distributivo, esse menos com mais vai ficar menos, então menos π ao cubo sobre 3, menos π ao quadrado, menos π. Então vamos ver o que está igual com o que está igual e fazer a subtração. 8π ao cubo sobre 3 menos π ao cubo sobre 3
É 8, menos, 8 sobre 3 menos 1 sobre 3. Então, isso daqui vai ficar 7 sobre 3 π ao cubo. 4π ao quadrado menos π ao quadrado dá 3π ao quadrado. 2π menos π dá π. Mais π. E aqui também positivo. Então, o resultado final, 7 sobre 3π ao cubo, mais 3π ao quadrado, mais π. O sétimo exercício, nós temos lá a integral de 2x mais 15 dividido por x ao quadrado, dx, variando em intervalo de integração de 1 até 2. Professor, mas a gente ainda não viu como faz aí a regra de divisão, a regra de quociente para nossas integrais. Não tem problema. O que nós podemos fazer? A nossa expressão pode ser reescrita como sendo a integral de 1 até 2. Como o denominador é igual para os dois, eu posso fazer a separação deles como sendo 2x dividido por x ao quadrado, mais 15 dividido por x ao quadrado. É a mesma expressão, tá? 2x mais 15 dividido por x ao quadrado. E aqui a integração com relação a dx. Então, simplificando aqui, vai ficar a integral de 1 até 2. Esse x aqui posso cancelar com esse quadrado. Então, isso aqui vai ficar 2 sobre x. Mais esse x ao quadrado, vamos escrever ele como sendo x elevado a menos 2. Então, isso aqui, dx. Esse 2 sobre x pode ser escrito como sendo também 2 vezes 1 sobre x. Tanto faz. Porque a gente sabe qual que é a primitiva de 1 sobre x. Nós temos lá na tabelinha. É mais fácil para a gente calcular. Então, isso daqui vai ficar f de x, que é a resposta aqui da nossa integral. 2 vezes 1 sobre x, o 2 é constante, fica para fora. Integral de 1 sobre x, ln de x. Isso aqui vai ficar 2 ln de x, mais 15x elevado a menos 2 vai ficar 15 vezes x elevado a menos 2 mais 1, dividido por menos 2 mais 1. Isso aqui variando de 1 até 2. Arrumando aqui, nós teremos 2 ln de x, menos 2 mais 1 dá menos 1, 15 dividido por menos 1 dá menos 15. Esse x menos 2 mais 1 dá menos 1, volto ele aqui para baixo. Em vez de ficar x elevado a menos 1, fica 15 sobre x, variando de 1 até 2. Vamos fazer a substituição aqui do nosso intervalo de integração. Então, isso aqui vai ficar 2 ln de 2, menos 15 sobre 2, menos 2 ln de 1, menos 15 sobre 1. ln de 2, se você calcular, ele vai dar uma dízima. Vamos deixar ele indicado para ficar mais fácil a nossa resolução. Então, esse 2 ln de 2, eu deixo ele indicado. O 15 sobre 2 também, então, 2 ln de 2 menos 15 sobre 2. O ln de 1, se a gente calcular aqui, vai ser a mesma coisa. O ln de 1 vai ser igual a 0. 2 vezes 0 dá 0. Então, menos ln de 1 dá 0, vezes 2 aqui dá 0. Menos 15 dividido por 1 dá menos 15. Mas como tem esse menos aqui, vai ficar mais 15. Então, o resultado aqui vai ficar 2 ln de 2
menos 15 sobre 2, mais 15. Caso você queira achar que resolver, fazer o agrupamento, o MMC aqui é 2, não tem nada aqui, é 1, aqui é 1. Então, 2 dividido por 1 dá 2, vezes 2 ln de 2 dá 4 ln de 2. 2 dividido por 2 dá 1, vezes 15 dá 15. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 15 dá 30. Isso aqui vai ficar 4 ln de 2, menos 15 mais 30 dá mais 15, sobre 2. Esse é o resultado final. O oitavo, nós temos lá a integral de du dividido por raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado. Só para deixar claro para vocês, então a integral de 0 até meio. Esse du dividido por 1, raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado, é a mesma coisa que 1 dividido por 1 menos raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado, vezes du. Tá? Tanto faz, vocês vão ver essas duas nomenclaturas, ou du aqui, ou 1 vezes du. São essas duas notações que vocês têm. Tanto faz ou uma ou a outra. As duas estão corretas. Aí, se a gente lembrar aqui, se a gente der uma olhada na nossa tabelinha de primitivas, a integral de 1 sobre raiz de 1 menos 1 u ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que o arcosseno de x. No caso aqui, como a variável é u, então esse fzão de x, desculpa, esse fzão de u vai ser igual ao arcosseno de u, variando de 0 até meio. Então, se nós fizermos a substituição aqui do nosso intervalo, vai ser o f de b menos o f de a. Esse aqui vai ficar o arcosseno de meio menos o arcosseno de 0. O que é o arcosseno? O arcosseno é a mesma coisa que 1 sobre o seno, ou seno menos 1, tanto faz. Então, o arcosseno aqui de meio, basta você lembrar lá da nossa tabelinha, ou você deixa ele indicado, ou deixa dessa seguinte, como sendo apenas o arcosseno, porque isso aqui vai acabar sendo aí uma dízima periódica, vai dar 0,5 alguma coisa, então você acaba deixando ele indicado, então arcosseno de meio. E o arcosseno de 0 é 1 sobre seno de 0. Se a gente pegar e fizer o cálculo, vai ser igual a 0. Então, o resultado final aqui é arcosseno de meio. O 9, nós temos lá integral de exponencial x dx, intervalo de a até b. Então, o fzão de x, integral do exponencial x é o próprio exponencial x, variando aí de a até b. Então, isso aqui vai ficar exponencial de b menos exponencial de a. O 10, fzão de x é igual a integral de exponencial x, é o próprio exponencial x, menos a integral de 1 dividido por 1 mais x ao quadrado. A integral disso daqui é a arcotangente de x. Então, menos a arcotangente de x. Variando tudo aqui de 0 até π sobre 2. Esse é o nosso intervalo. Então, se nós fizermos a substituição, vai ficar exponencial de π sobre 2, menos a arcotangente de π sobre 2, menos exponencial 0, menos a arcotangente de 0. Exponencial elevado a π sobre 2, deixo aqui indicado como exponencial vezes elevado a π sobre 2. A arcotangente, se a gente calcular do π
sobre 2, isso daqui é igual a... vai dar aproximadamente 1,004. Então, você pode de 0, isso daqui é igual a 0. Mas como tem mais que mais zero, tanto faz. Então, o resultado final aqui, exponencial elevado a π sobre 2. Menos 1, dá menos 2. Aproximadamente isso. Esse menos 1 aqui eu aproximei só para facilitar os nossos cálculos, mas arco tangente de π sobre 2 vai dar 1,00438. Não dá, mas eu aproximo aí para 1. O 11 nós temos na integral de x mais x elevado a meio, mais 10x dx. Então, o fzão de x vai ser igual a integral de x é x ao quadrado sobre 2, mais integral de x elevado a meio, meio mais 1 dá 1,5, né? Para saber que é 1,5, 3 sobre 2. E aí a mesma coisa, dividido por 3 sobre 2. Mas o que eu posso fazer? Copio de cima e multiplico pelo inverso de baixo. Então, deixo esse 3 aqui mesmo, coloco o 2 aqui na frente. Mais integral de 10x é 10x ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui variando de 0 até 1. Então, se nós resolvermos aqui, x ao quadrado sobre 2 fica como sendo x ao quadrado sobre 2, não altera. Mais 2 sobre 3, esse x elevado a 3 sobre 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de x elevado ao cubo. 10 dividido por 2 dá 5, então 5x ao quadrado, isso aqui variando de 0 até 1. Se nós fizermos a substituição do nosso intervalo, vai ficar 1 ao quadrado sobre 2, mais 2 sobre 3, raiz quadrada de 1 ao cubo, mais 5 vezes 1 ao quadrado, menos 0 ao quadrado sobre 2, mais 2 sobre 3, raiz quadrada de 0 ao cubo, mais 5 vezes 0 ao quadrado. 1 ao quadrado sobre 2 dá 1 sobre 2. Raiz quadrada de 1 ao cubo dá 1. Vezes 2 sobre 3 dá 2 sobre 3. 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes 5, isso daqui é igual a 5. 0 ao quadrado sobre 2 dá 0. Raiz aqui dá 0 vezes tudo isso aqui, dessa 2 terços dá 0. 5 vezes 0 ao quadrado dá 0. Então, só vou ter esse termo aqui. Então, se nós acharmos aqui MMC de 2 e 3, 6, não tem nada aqui, é 1. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1 dá 3, mais 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. Então, se nós somarmos aqui, 3 mais 4, 7, mais 30, 37, sobre 6. Não dá para simplificar, encerro por aqui a nossa resolução. Por último, para a gente terminar aqui esses exercícios, o 12. Nós temos lá a integral de 0 até menos ln de 2 elevado a x, mais x ao quadrado. Se a gente pegar lá o 2 elevado a x, é a mesma coisa que a condição do a elevado a x. Então, esse daqui vai ficar o integral de 2 elevado a x, vai ser 2, vai ser o próprio 2 elevado a x, dividido por ln de 2. É a elevado a x dividido por ln de a. Como é 2 elevado a x, é o próprio 2 elevado a x dividido por ln de 2. Mais x, a integral de x ao quadrado, vai ficar x ao cubo sobre 3. Variando de 0 até menos ln de 2. Então, se nós substituirmos aqui, vai dar 2 elevado a menos ln de 2 sobre ln de 2, mais menos ln de 2 ao cubo sobre 3,
menos, agora substituindo zero, 2 elevado a zero, dividido por ln de 2, mais 0 ao cubo, dividido por 3. 2 elevado a menos ln de 2, então isso daqui a gente pode escrever como fica sendo 2 elevado a menos ln de 2. Isso aqui a gente pode deixar indicado, vai dar 1,61 alguma coisa. Posso deixar ele indicado aqui. É um valor negativo, ele vai dar um valor, vai ser a mesma coisa, tanto faz. Então, isso daqui vai ficar 2 elevado a menos ln de 2, dividido por ln de 2. Aqui deixa indicado também, esse menos vai ficar com sinal menos, então vai ficar ln de 2 ao cubo, sobre 3, menos 2 elevado a zero, qualquer número elevado a zero dá 1, então ln 1 sobre ln de 2. Pode achar o MMC aqui, querer resolver, tanto faz. Se quiser parar aqui por aqui também pode parar. A partir disso, a gente tem aqui algumas propriedades da integral definida. Então, a primeira propriedade aqui que eu vou falar para vocês é uma proposição. Então, se a gente tiver aqui os números m e n, ou seja, são constantes, reais, são números reais quaisquer. Se eu tiver aqui uma integral definida no intervalo de a até b da nossa expressão m vezes um f qualquer, mais esse n vezes o g multiplicado aqui por um x qualquer, ou seja, n vezes f de x mais um n vezes o g de x, dx. Isso aqui pode ser reescrito da seguinte maneira. O m é uma constante, posso colocar aqui para fora da integral, então vai ficar m vezes a integral de a até b, de f de x dx, mais n integral de a até b, de g de x dx. Então, aqui aceita a nossa associatividade. Se eu tenho aqui uma função m mais um n e fizer a associativa aqui, fizer aqui m vezes a integral de f de x mais n integral de g de x dx, posso escrever tanto dessa forma, a integral da soma é igual à soma das integrais. Se eu tiver, então, essa daqui é a primeira proposição. A segunda proposição, se eu tiver aqui esse m de x, então, se eu tiver aqui integral definida de a até b, de um m vezes um f de x dx, da mesma forma, eu posso seguir aqui a nossa expressão. Isso aqui vai ser a integral, vai ser o m vezes a integral de a até b, de f de x dx. A terceira proposição que nós temos aqui é a seguinte. Então, só explicando a segunda. A integral de uma constante multiplicada por uma função é igual a uma constante multiplicada pela integral dessa função. A terceira proposição que eu tenho, se você tiver aqui a integral de a até b de menos o f de x dx, ou seja, se eu tiver uma expressão, a integral de uma expressão negativa, isso aqui é a mesma coisa que a negativa da minha integral da minha função. Então, eu posso colocar o menos aqui para fora e deixo aqui apenas o f de x dx. Então, já tem aqui três proposições, três propriedades. Se vocês tiverem a integral da soma, a soma de duas funções multiplicada por uma constante é igual a constante multiplicado pela soma aí das integrais.
O próximo, se você tiver a integral de uma constante multiplicada por uma função, isso daqui é igual à constante multiplicada pela integral dessa função. Terceira propriedade, se você tiver a integral de uma função negativa, é a mesma coisa que a negativa da integral dessa sua função. A quarta propriedade ou quarta proposição, se vocês tiverem a integral definida de a até b da diferença de duas funções, ou seja, f de x menos 1g de x dx, isso daqui vai ser igual a subtração, a diferença das integrais, ou seja, integral de a até b de f de x dx menos a integral de a até b de g de x dx. Ou seja, a integral da diferença é igual à diferença das integrais. Deixo aí como tarefa para que vocês provem, façam abertura, expliquem, mostrem aí cada uma dessas propriedades. Na prova de existência de primitiva de função contínua, fica provada como o subproduto, a propriedade aí que nós vimos. E aí a gente consegue aí, através da uma prova via teorema fundamental. Ok? Então, deixo aí para que vocês mostrem como que se relaciona essas expressões. Outra proposição que nós temos se chama teorema do valor médio do cálculo integral. Então, esse teorema do valor médio do cálculo integral me diz o seguinte: se A e B são números desse nosso intervalo I, ou seja, se A e B pertencem a esse intervalo I que nós estamos trabalhando, então vai existir um C entre A e B, tal que essa seguinte expressão seja verdadeira. A integral de A até B de f de x dx vai ser igual ao f de c vezes b menos a. Como assim, professor? Não entendi. Vou fazer de forma geométrica para ficar mais fácil para vocês. Então, imagine aqui que eu tenho o gráfico que descreve uma função qualquer. Essa função aqui dado em azul. E vocês têm aqui alguns pontos. Você tem aqui um ponto A, você tem aqui um ponto C e você tem aqui um ponto B. Atrelado a esse ponto A vai ter um valor aqui, atrelado ao ponto C também vai ter um valor de f de C. Mesma coisa aqui para o nosso f de B. Então, se a gente pegar e transformar isso daqui como, se a gente prolongar esse ponto A até chegar nesse f de C, e fizer a mesma coisa para o nosso f de B, e a gente trabalhar agora com essa área aqui, ó, como se fosse aí o quadrado, a integral de f de x dx de a até b, você pode fazer o valor de f de c multiplicado aí pela diferença de b menos a. O resultado vai ser a mesma coisa, tanto faz. Sendo aí, então, se f é uma primitiva em I de fzinho, nós podemos usar o teorema do fundamental do valor médio, teorema do valor médio, para a gente escrever essa expressão dessa seguinte maneira. Sendo aí que o C é um número entre A e B, mas se a gente calcular aí a derivada da nossa fzão, da nossa primitiva nesse C, por ser f primitiva de f. Então, isso daqui vai ser verdade também. A derivada de fzão de czinho é a mesma coisa que o fzinho de c.